O Guia de Cursos da Escola Nacional da Magistratura deste ano está cheio de novidades. Ao todo, 42 cursos serão oferecidos aos magistrados nas áreas nacionais e internacionais. Para falar sobre esse assunto, as dificuldades do magistrado no dia a dia e a vocação para a magistratura, eu recebo o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar. Ele é juiz do Tribunal de Justiça do Paraná. Doutor Bacelar, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Renata, o prazer é nosso de estar aqui novamente. Doutor Bacelar, o que os magistrados podem esperar do Guia de Cursos da Escola Nacional da Magistratura deste ano? Ao todo são 42 cursos, não é mesmo? É mais um avanço, né? O nosso guia, novamente, está sendo lançado. É uma forma de apresentar aos magistrados todas as possibilidades dele poder se aperfeiçoar, né? A cada ano nós lançamos esse guia de curso e agora a novidade que nós temos, além da repetição dos cursos, né, brasileiros que já são um sucesso, novos cursos internacionais, né? Então tivemos na Universidade de Bolonha, que é a universidade mais antiga do mundo ocidental, e a universidade então nos oferece várias linhas de pesquisa, então já estão integradas no nosso guia. Tivemos aqui no Brasil, nos cursos nacionais, uma ampliação também desde a questão da responsabilidade social do magistrado. Então a ideia do magistrado como um agente de transformação social, humanismo em 9 lições, gestão, conciliação, mediação, direito e psicanálise. Então o curso é um curso que procura atender, na medida do possível, a todos os magistrados brasileiros, sejam eles da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Federal. Além dos magistrados de outras áreas, como a Justiça Militar, a Justiça Eleitoral. Enfim, a ideia é que todos os magistrados possam se aperfeiçoar e participar dos nossos cursos. As inscrições já estão abertas? É uma pergunta interessante, porque esse ano havia uma crítica em relação às inscrições, havia uma necessidade de repetir a cada vez que o magistrado se interessava por um curso, tinha que fazer uma repetição de todos os dados. Então nós criamos um novo sistema, e esse novo sistema, a partir do momento que o cadastro seja atualizado, o magistrado inscrito, ele faz as opções dele de uma maneira mais simples, né? Então já está em funcionamento, então basta que o magistrado acesse o nosso site da Escola da Magistratura, pode entrar pelo site da MB também, e ele vai poder então acessar de uma maneira simples e rápida, segundo os especialistas nos informaram, ele já está funcionando adequadamente para fazer a opção nesses 42 cursos, né? São 22 nacionais e mais 22 internacionais. Alguns estavam ainda em processo de formalização de convênios, então 40 já confirmados, 2 ainda estavam em processo de confirmação, mas eles integraram o guia. Como é que tem sido a procura dos magistrados pelos cursos? Tem havido um aumento na procura e isso para nós é muito significativo, porque magistrado bem informado, magistrado bem capacitado, é um magistrado que presta um bom serviço à sociedade. Então, quando a gente percebe que há uma disputa, nós ficamos muito felizes, né, de saber. É frustrante quando, por meio de convênios, a gente consegue, a Escola Nacional, consegue ofertar um grande número de vagas e os magistrados não comparecem. Então, alguns cursos nós temos até 3.000 vagas por meio de ensino à distância. E o número de inscritos, claro, não chega a 3.000, mas nós gostaríamos de que cada curso nós tivéssemos sempre mais inscritos do que magistrados, mais inscritos do que as vagas ofertadas, para que houvesse essa disputa, né, em todos os cursos. Alguns cumprem a sua finalidade, tenho 20 vagas, se inscreve 20 magistrados, não há disputa, aí todos são contemplados com as vagas. E quais são os cursos que despertam mais interesse pelos magistrados? É interessante que alguns, por isso eles são repetidos, né? Tem alguns cursos que há alguns anos, desde gestões anteriores da Escola Nacional, eles existem e eles têm sido repetidos. Então, um exemplo disso é o Humanismo em 9 lições. Então, é um curso excelente, é uma parceria que nós temos e que funciona muito bem. Direito e psicanálise, gestão em poder judiciário, esses 3 sempre tem uma grande procura. Depois, alguns outros, né, que serão ofertados esses anos, como direitos fundamentais, direitos humanos, sempre são cursos que têm também uma boa procura. Qual a expectativa aí desse guia de cursos? É sempre muito boa, né?
Penso que a escola da magistratura tem avançado a cada dia, nós temos somado experiências desde as gestões anteriores, porque é muito importante que nós tenhamos um magistrado sempre muito bem aperfeiçoado, bem capacitado, bem atualizado, para que a sociedade ganhe com isso. Doutor Bacelar, em dezembro do ano passado, a diretoria da Escola Nacional da Magistratura se reuniu para definir o guia de cursos deste ano e também a regulamentação dos cursos, né? Explica pra gente como é que foi isso. Era muito importante que nós tivéssemos uma transparência grande em relação à seleção de magistrados. Então essa regulamentação da seleção dos magistrados era um passo que nós já havíamos, a nossa diretoria, manifestado essa preocupação, porque se são magistrados de todos os segmentos, de todo o Brasil, o magistrado quer saber por que ele foi selecionado, por que o outro amigo dele não foi selecionado, por que algumas vezes um magistrado foi selecionado para um curso e não foi selecionado para outro curso. Então isso passou por um processo de discussão muito grande e isso passa necessariamente pelo Conselho Executivo da AMB também. Então foi um processo grande para discutir como seria esse critério. E aí nós conseguimos aprovar então uma resolução que nós já estávamos aplicando, que cria e estabelece todos os critérios de maneira bem objetiva. Então o magistrado sabe por que ele foi, por que ele não foi, a partir dessa regulamentação, que é a resolução número 1 que nós aprovamos da diretoria da escola. Muito obrigada. No próximo bloco, o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar, vai falar sobre as dificuldades do magistrado no dia a dia. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Terminam no dia 5 de abril as inscrições dos 6º Jogos Nacionais da Magistratura, que será realizado em São Paulo entre os dias 17 e 20 de abril. O evento vai incentivar a prática esportiva e a aproximação dos magistrados. Podem participar as associações e magistrados filiados à AMB, além dos seus dependentes. A inscrição é de graça no site amb.com.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No bloco anterior, o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar, falou sobre o guia de cursos da escola deste ano. Agora vamos conversar sobre as dificuldades dos magistrados no seu dia a dia. Doutor Bacelar, em novembro do ano passado, a MB realizou o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados, no Pará, onde se debateu o magistrado no século XXI, agente de transformação social. O juiz, ele precisa mesmo de um aperfeiçoamento? É interessante que, algumas vezes, a sociedade precisa entender isso. Até mesmo por uma questão ética, o juiz tem o dever de se aperfeiçoar. E aí, parece um pouco estranho até quando nós falamos isso, mas é um dever do juiz se aperfeiçoar porque ele tem que prestar um bom serviço para a sociedade. Então é um direito da sociedade ter um juiz sempre atualizado, aperfeiçoado. Então isso consta do nosso código de ética. Então dá para perceber aí já a importância disso, né? E o Congresso dos Magistrados, a cada 3 anos realiza-se o Congresso Brasileiro de Magistrados, ele procura captar isso que tem acontecido, das dificuldades. Hoje a grande dificuldade é a ideia de judicialização. Muitas são as ações que ingressam nos juízos brasileiros todos os anos. Já são mais de 25 milhões de causas. E para isso, o magistrado tem que se aperfeiçoar, saber como tratar cada um desses casos e prestar um bom serviço. Além disso, tem que atingir um valor mais próximo possível daquele que é a justiça. Não dá para imaginar um juiz apenas ser um matador de processo. Aquele que só mata processo, mas não resolve os conflitos. Então o grande desafio do juiz é ser aquele que vai resolver a convivência entre as pessoas, tentar a pacificação entre as pessoas. Então esse desafio precisa de permanente capacitação. A alta demanda de trabalho prejudica bastante? É difícil algumas vezes para a sociedade entender como que mais de um ano demora para que o juiz resolva um caso. São muitos os processos e, ao mesmo tempo, a complexidade dos próprios códigos e da própria legislação. Então, quando nós falamos em outros países, né, do volume de processos que nós temos, eles pensam que há falha na tradução. Eles pensam que houve um erro, que não é possível que um juiz julgue tantos processos.
Não há hoje no Brasil juiz que termine o ano com menos de 1.500 processos julgados. Muita coisa, né? É um volume grande. E todos os meses ocorre um acúmulo. Então, não tem como, alguns são julgados de maneira mais rápida, outros são julgados de maneira mais lenta. Por isso tem um sistema de múltiplas portas. Nos juizados especiais funciona de um jeito, nas varas tradicionais, no âmbito da Justiça Federal, na Justiça do Trabalho. E a ideia é prestigiar a conciliação, a pacificação, a resolução de conflitos de uma maneira que possa realmente atender os interesses da sociedade. Mas é um desafio permanente, por isso a escola ela tem uma preocupação todos os dias em dar condições para que o juiz possa bem desempenhar a sua atividade como prestador de serviço público à própria sociedade. Mas assim, o que o senhor acha que precisa ser feito para solucionar essa questão? São muitos os problemas, para responder em 2 palavras é um pouco difícil, mas existe a questão estrutural e de gestão dos próprios tribunais. Existe um problema de capacitação permanente dos magistrados pelos tribunais. Existe a questão da vocação do magistrado e hoje o estudante de direito gosta muito de fazer concursos públicos, mas se você perguntar para o estudante de direito, você está fazendo concurso público para quê? Estou fazendo qualquer concurso público, porque na verdade ele não está procurando uma profissão que ele seja feliz, uma profissão que ele se realize, mas ele está procurando um ordenado, um salário, uma segurança. A ideia é que a gente procure tentar, de todas as formas, juntamente com os tribunais, as escolas nacionais, a Associação dos Magistrados Brasileiros, propiciar condições para que as vocações possam ser despertadas. E, ao mesmo tempo, nós tenhamos cada vez mais magistrados bem aparelhados, magistrados capacitados e magistrados felizes. Porque um magistrado feliz é aquele magistrado que vai julgar a causa do cidadão de uma maneira mais adequada. Eu não gostaria de ter, julgando um caso meu, um magistrado mal-humorado, um magistrado despreparado. E por isso a nossa preocupação é constante em ter aquele ser humano que possa ser um bom prestador de serviço público porque gosta do que faz, porque ama o seu trabalho, é vocacionado para aquilo. E para isso, então, tem de se dar todas as condições necessárias, dentre elas a condição de capacitação permanente. Por isso o nosso papel na escola é fundamental. Agora vamos falar sobre a segurança dos magistrados. Como é que a Escola Nacional da Magistratura lida com a falta de segurança dos magistrados? A questão da segurança dos magistrados, ela interessa muito de perto aos tribunais. Tanto assim que os tribunais do Brasil, cada um deles já criou as suas comissões de segurança para tentar fazer com que o magistrado possa sentir-se mais seguro no exercício da sua função. Fundamentalmente aqueles que trabalham em varas de inquéritos policiais, varas criminais, varas que trabalham com crime organizado e assim por diante. Essa preocupação é grande. Da nossa parte associativa e da parte da Escola Nacional da Magistratura, o que nós podemos fazer e o papel que a gente pode dar de colaboração com os tribunais é propiciar formas de aperfeiçoamento. E para isso, então, um dos cursos que está sendo feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros é de capacitação de todos esses representantes das comissões de segurança dos tribunais. Estão sendo chamados a um curso que será realizado, então, para que eles tenham condições de conhecer todas as regras básicas de segurança a partir da própria inteligência, contra-inteligência e assim poder ajudar os seus juízes a melhor desempenhar o seu papel. E depois nós vamos providenciar que esses cursos se repitam na medida do possível para que todos os magistrados brasileiros que se sintam ameaçados possam ter condições de saber como tratar essa questão tão difícil, na medida em que a profissão é uma profissão muito bonita, é uma profissão árdua em alguns pontos, mas ela é gratificante e nós precisamos dar garantia para o cidadão, porque quando nós temos um magistrado ameaçado, quem está ameaçado é a própria sociedade, porque o magistrado tem um compromisso com a justiça e ele não pode se intimidar. Quem tem que ter medo do magistrado é o crime organizado e não ao contrário. Muito obrigada. No próximo bloco, o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar, vai falar sobre a vocação para a magistratura. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Pernambuco não é um trabalho difícil, mas também não é dos mais fáceis. Pernambuco é um estado que tem uma configuração geográfica retilínea,
Então eu, por exemplo, comecei lá pelo quintal até chegar até a capital. Foram 26 comarcas, cada qual com suas características, suas dificuldades. São todas muito diferentes umas das outras em termos de estrutura, de população, como as pessoas se comportam socialmente, uns hábitos mais arraigados, outros não. Então é lidar com a população, não é? É trazer a prestação jurisdicional, mas também é condenar, é socializar, é ajudar. O curso Formação em Formadores, promovido pela Escola Nacional da Magistratura, que seria realizado em setembro deste ano na Escola Nacional da Magistratura Francesa, foi antecipado para os dias 21 a 25 de maio. Apenas 2 vagas serão oferecidas. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de maio no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar, falou sobre o guia de cursos da escola deste ano e as dificuldades do magistrado no seu dia a dia. Agora vamos falar sobre a vocação para a magistratura. Doutor Bacelar, como um estudante ou até mesmo um profissional, ele percebe que tem vocação para a magistratura? Me parece que isso realmente é um processo. É um processo que vai se construindo ao longo do tempo. Não é alguma coisa que a gente possa imaginar pronta, né, e acabada. O estudante, hoje a gente sabe que cada vez mais jovens eles se preparam para os vestibulares e ainda assim sem uma maturidade suficiente para saber qual a profissão que eles querem encontrar. Quando eles escolhem o curso e se identificam com o curso, já é uma felicidade para os pais, né? Ah, ele escolheu o curso de Direito, então ele está feliz fazendo o curso de Direito, já é uma felicidade para os pais. Só que em seguida, no primeiro, no segundo, no terceiro, são 5 anos da faculdade de Direito, começa a se aproximar a formatura. E aí começa um despertar de uma preocupação. O que ele vai ser? E aí nós conversávamos dentro de um contexto de universidades brasileiras, que hoje a tendência é de fazer concursos apenas, né? Não sabe o que vai fazer, mas ele vai fazer concurso. Então não há um despertar dessas vocações. E há uma preocupação nossa de que para a magistratura esses estudantes possam ser melhor selecionados desde a faculdade. Qual que é a ideia básica desse projeto? A ideia básica desse projeto é que você possa ter o despertar dessas vocações no curso da Faculdade de Direito, ofertando pelo menos a esses magistrados, futuros magistrados que ainda são estudantes, a possibilidade de conhecer um pouco mais das diversas áreas, né? Normalmente, antigamente se falava que a pessoa se formava advogado. Uhum. Na verdade, se forma bacharel em Direito. Depois tem de fazer o exame de ordem e assim por diante. Então, o que nós queremos é que ele comece a pensar em se formar para ser magistrado. Então, esse despertar de vocação, como processo, ele precisa ocorrer. As universidades e as faculdades vão oferecer uma disciplina sobre a magistratura, é isso? Esse projeto tem uma vertente nesse sentido. Então, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, teve a iniciativa de reunir as outras escolas, reunir profissionais, colaboradores, para conversar sobre essa possibilidade. Então, as melhores universidades do Brasil se reúnem para um trabalho cooperativo, para pensar uma cadeira, magistratura, vocação e desafios. E a partir dessa ideia, vocação e desafios, eu não preciso mais, como diretor-presidente da escola, a ENM, a Escola Nacional da Magistratura, da AMB, eu não vou precisar mais me preocupar só com o magistrado de trabalhar a questão de despertar vocações depois que ele já é juiz, porque eu vou ter uma preocupação anterior, já desde a época das faculdades de Direito, esse despertar já vai acontecendo naturalmente, como um verdadeiro processo. Então, as universidades do Brasil, as faculdades de Direito do Brasil, vão permitir que aquele que queira ser juiz já comece a ter despertada essa vocação desde os bancos escolares.
Quando esse magistrado vier para a Escola Nacional da Magistratura para fazer um curso, certamente ele vai ser um magistrado feliz, já vai ser um magistrado que realmente escolheu a carreira porque é a carreira que ele gostaria de abraçar como prestador de serviços à sociedade. Por que você acha que é importante enfocar esse assunto com os estudantes, bem antes de prestarem o concurso? Os concursos públicos, eles procuram e têm um viés interessante porque a legitimação do magistrado se dá por concurso público, diferente da legitimação dos políticos, que se dá pela eleição. Então os políticos são eleitos e assumem os cargos políticos pelo voto popular. No sistema da magistratura tem um concurso de provas e títulos, então ele tem que passar num teste que é difícil, mas muitas vezes ele prestigia a memorização. Aquele que decora mais, algumas vezes, tem melhores condições de passar. Se você trabalhar desde os bancos escolares já para essa vocação da magistratura, certamente nós vamos ter um magistrado que não vai ser só um concurseiro. Passar em qualquer concurso para ele não vai interessar, porque ele vai querer um concurso específico para a profissão que ele abraçou, que é a magistratura. Nós queremos juízes vocacionados, juízes que gostem de gente, juízes que, pé no chão, sejam humanistas. Esse tem sido o papel da Escola da Magistratura e penso deva ser o papel das universidades e das faculdades de Direito. Trabalhar um juiz que realmente seja um juiz que goste do que faz, que goste das pessoas, que saiba conversar com as pessoas e que seja gente, que seja um juiz que realmente saiba que ser juiz é muito mais do que vestir uma toga e ganhar uma carteira com uma estrela com as armas da República. Agora, por que despertar a vocação só para quem quer ser juiz? O papel das demais associações e instituições vai passar por um processo de construção desse trabalho. Então, como nós estamos na Escola Nacional da Magistratura, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que funciona junto ao STJ, a Infam, a preocupação nasceu porque a nossa incumbência é trabalhar com o magistrado. Além do que, no Brasil nós temos 800 mil advogados. Trabalhar com advogados vai ser mais complexo. Mas trabalhar com juízes, nós estamos só em 16.800 juízes. São poucos os juízes do Brasil. Então, é possível que você consiga aperfeiçoar melhor esse juiz. Além do que, o trabalho do juiz é o trabalho de decidir. É o trabalho mais difícil. Na medida em que a força propulsora do advogado é pedir alguma coisa. O advogado pede, mas quem decide é o juiz. Então, o papel decisório, a pressão da decisão, tudo isso depende muito mais de uma vocação do que qualquer outra atividade. Realmente, para ser juiz, tem que ser vocacionado. Vai ter muito trabalho? Vai. Vai ser um prestador de serviço à comunidade e vai ter que gostar de gente. E vai levar trabalho para casa também, né? Exatamente. A maioria dos juízes brasileiros hoje tem muito trabalho e tem que desempenhar esse trabalho fazendo justiça. Esse é o grande desafio do magistrado brasileiro. Doutor Bacelar, dá para fazer justiça com mais de 25 milhões de causas por ano? Esse é o maior desafio de todos. Essa reflexão que você traz é uma reflexão que nós temos que fazer com a sociedade. Porque é muito fácil, algumas vezes, haver crítica ao sistema quando você percebe que o processo demora, que a justiça é morosa. Isso acontece no mundo todo. Mas o desafio maior é que você julgue cada um dos casos e possa encontrar a melhor solução, a solução mais adequada, aquela solução que atenda os interesses das pessoas. Então, essa tua pergunta ela nos põe num grande dilema, que é um aperfeiçoamento contínuo para ser um bom prestador de serviço, atender a comunidade e prestar um serviço de qualidade. Nós só vamos poder saber se nós prestamos um serviço de boa qualidade quando a população nos avaliar caso por caso, né? Saber se o nosso atendimento é satisfatório. E por isso a grande preocupação hoje dos tribunais, do próprio Conselho Nacional de Justiça, das escolas de magistratura, em trabalhar com o aperfeiçoamento contínuo dos magistrados. Só assim, só preparando, capacitando permanente os magistrados, nós vamos atingir esse valor justiça, que é um valor tão forte, né? Tão importante, e eu acho que é a grande missão do Poder Judiciário. A grande missão do Poder Judiciário é encontrar esse valor justiça. E ele vai ser encontrado pacificando a sociedade, pacificando a convivência entre as pessoas. Penso que vai ser possível, sim, melhorando um pouco a nossa estrutura e aperfeiçoando cada vez mais os magistrados brasileiros. Agora, no dia 8 de março, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Para as magistradas, a situação é mais complicada ou não? O que você acha? Essa feminilização da magistratura é um fenômeno muito interessante. As universidades estão formando muitas mulheres, a magistratura tem muitas mulheres,
E a dupla jornada das mulheres tem trazido alguns desafios, porque essa dupla jornada significa dizer, tem que cuidar de muitas coisas de casa, da família, o papel da mãe hoje na sociedade brasileira e em todas as sociedades é um papel muito forte. Então eu acho que para as mulheres realmente é um desafio redobrado. E ainda assim as mulheres têm assumido grandes posições dentro da magistratura brasileira, presidência de tribunais e com sucesso, né, nessa gestão. Então são grandes heroínas, né, e que merecem todo o nosso cumprimento, nosso respeito vamos dizer assim, o reconhecimento da sociedade brasileira pelo excelente trabalho que as mulheres prestam para o Brasil. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. O meu nome é Walter Pereira de Souza. Eu sou juiz de direito do 3º Juizado Civil da capital no estado de Mato Grosso, Cuiabá. Escolhi a carreira de magistratura muito cedo, talvez até sem conhecer a real identidade do que é ser juiz, mas tinha a firme convicção de que era a carreira que gostaria de abraçar e o fiz. Aquele que deseja a carreira da magistratura, não seria uma dica, mas uma sugestão. Muita paciência, muito estudo, muita leitura e muita fé em Deus, que o sucesso sempre é alcançado com muita luta. Agradeço ao Dr. Bacelar pela entrevista. Estamos sempre à disposição, Renata, e penso que essas discussões com a sociedade, esses debates, eles são muito importantes para que nós possamos a cada dia mais nos aperfeiçoar. Porque o retorno que a sociedade nos dá, até mesmo com as críticas que a sociedade faz, fazem com que a magistratura brasileira possa crescer e ser cada vez melhor. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.